Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, dando continuidade aí no nosso trabalho, tentando fazer, né, segundo os comentários de vocês, de uma maneira um pouco mais ágil, vou tentar fazer um vídeo um pouquinho mais curto, mais focado e desse jeito eu acredito que vocês vão ficar menos tempo presos aí na tela, assistindo o vídeo, podendo se dedicar aí às milhares de coisas que vocês têm para fazer. O assunto da aula de hoje é a função exponencial. Então, assim, na última PNP, a gente trabalhou com o conceito de potências, né, fez uma revisão das ideias de potência de modo geral. O professor Lucas, com o vídeo dele, ele já iniciou a ideia de função exponencial, então agora eu vou dar um pouco mais de continuidade, um tratamento um pouco algébrico, um pouco formal, mas que vai ser importante para a gente poder ter a compreensão desse conceito. Então assim, né, como é que eu vou definir a função exponencial? Eu vou dar uma definição, depois o Lucas ele vai ampliar esse conceito dessa definição que a gente deu, e assim a gente vai poder ter uma ideia mais geral do que seria uma função exponencial. Se eu for pensar de uma maneira bem simples, né, imprecisa, mais simples, eu posso pensar que uma função exponencial é uma função em que a variável da função está no expoente. Então assim, né, como é que eu vou definir? Né? Ela é uma função real, ou seja, o domínio dela é um subconjunto de números reais. Aqui no caso, eu posso tratar o conjunto de números reais como um todo e o contradomínio é o próprio conjunto de números reais. E aí ela é dessa forma assim, né? A gente inicia com a definição dessa forma, né? F de x igual a elevado a x, onde esse a, que é a base, ele vai ser um número real positivo e diferente de 1, tá? Eu não vou considerar a base igual a 1 e, além disso, eu não vou considerar a base negativa. Coloquei aqui alguns exemplos bem óbvios, só atribuindo valores para esse a. Eu posso colocar a igual a 2, vai ficar a função 2 elevado a x, posso colocar a igual a meio, 0,5 elevado a x, posso também colocar fracionário ou número irracional ou qualquer coisa que eu queira para essa base, desde que seja dentro desse escopo aqui, né, que é um número real positivo, diferente de 1. E essa função, né, como vocês viram lá no vídeo do Lucas, né, existem alguns fenômenos que têm um comportamento exponencial. Então, essas funções elas vão servir para modelar esse tipo de fenômeno e, além disso, eu posso trabalhar ela como um objeto matemático, estudar ela como um objeto matemático, propriamente disso, como a gente vai fazer um pouquinho. E aí uma pergunta normalmente que surge é, eu posso definir uma função com a base negativa? Assim, quando você faz isso, você está saindo totalmente do escopo dos números reais. Aí você está entrando no caso do que você chamaria de funções complexas, de variável complexa, e isso não cabe no ensino médio. Na verdade, isso não cabe nem muito na graduação em matemática. Esse tipo de discussão, isso vai além. Isso provavelmente é discutido no mestrado em matemática. Então, não é para vocês se preocuparem. Para a gente, a base ela vai ser um número positivo, ou seja, exclui o zero, e diferente de 1. Então vamos ver aí alguns exemplos para a gente poder tentar compreender como é que funciona o gráfico. E assim, a gente vai fazer o procedimento que a gente faz padrão, né? Eu peguei um exemplo da função, que foi o primeiro exemplo que eu dei, que é f de x igual a 2 elevado a x, e aí eu calculo essa função para alguns pontos, né? Então no caso aqui, né, o que eu escolhi? Né? Eu escolhi alguns valores do domínio, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aí eu vou calcular as imagens desses valores para poder colocar isso no plano cartesiano. Então, como é que eu acho a imagem do menos 2? Eu pego o menos 2 e substituo na função. Como a minha função é 2 elevado a x, fica 2 elevado a menos 2, que é 1 quarto. Eu pego o menos 1, substituo na função, fica 2 elevado a menos 1, 1 meio. Quando substituo 0, eu encontro 1. Quando substituo 1, eu encontro 2. Quando substituo 2, eu encontro 4. Quando substituo 3, eu encontro 8. E aí, eu olho para esses pontos marcados, né? Então, quem é esse pontinho aqui? Né? É o ponto de coordenada de x menos 2, coordenada de y 1 quarto. Quem é esse pontinho aqui? Né? É o ponto de coordenada de x igual a menos 1, coordenada de y igual a meio, e por aí sucessivamente. Então assim, né, eu consigo já ter uma ideia de como é que vai ficar o gráfico dessa função. Se eu quiser, né, eu posso, por exemplo, tentar ligar, né, esses pontinhos. Eu posso ligar esses pontinhos para poder ter uma percepção de como é que funciona esse gráfico, né? Então, normalmente aqui surge uma dúvida, né, sobre o que acontece. Depois o Lucas vai aprofundar essa ideia, mas o que a gente vai perceber é que esse gráfico ele nunca vai tocar o eixo y, ele tem o que a gente chama de comportamento assintótico. A mesma coisa que eu fiz para a função 2 elevado a x, eu vou fazer para a função 1 meio elevado a x, ou seja, 0,5 elevado a x. Vou usar os mesmos valores do domínio, substituir cada um desses valores na minha função e marcar os pontos no plano cartesiano. E aí eu percebo que o que aparece aqui no meu ponto cartesiano é isso, né? Então eu posso aqui, por exemplo, né, tentar fazer isso daqui. E aí, né, esse aqui segue, 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 segue.
isso aqui sobe dessa maneira. É claro que se eu tiver alguma dúvida, eu posso simplesmente substituir mais pontos, né? Mas aqui eu já consigo ter uma ideia boa de como é que fica o gráfico dessa função, né? Então, assim, né, se a gente quiser, né, pensar em algum tipo de justificativa, eu posso pegar nessa função mesmo, né? Mas por que que essa função ela nunca toca o eixo x? Fazer uma justificativa bem rápida. Se ela toca o eixo x em algum ponto, teria que existir algum valor de x que quando eu colocasse no expoente, né, então eu estou partindo dessa função, f de x igual a 0,5 elevado a x, e aí teria que existir algum valor que eu colocasse aqui no x para fazer isso dar zero. Só que também não é muito difícil mostrar que é impossível, né? Que qualquer valor que eu coloque aqui no x, por mais bizarro que ele seja, esse resultado vai ser sempre positivo. Mas eu também não vou me aprofundar nisso. E assim, né? Aí eu tenho essas duas funções. E eu mandei o GeoGebra desenhar os dois gráficos. E tem aí mais ou menos o que a gente tinha imaginado. Então, o que eu percebo, né? Primeira observação, que aqui está 0,5, porque o software ele é estadunidense. Então, você tem que colocar ponto, né? E não vírgula, como a gente usa, né? Mas o que eu percebo aqui, né, quando o GeoGebra desenha esse gráfico, é o seguinte, né? Eu posso estender essa ideia, mas que a base ela vai ditar o comportamento da minha função exponencial. Se vai ser um comportamento crescente, como essa verde aqui, está crescendo, tá vendo? Quanto maior é o x, maior é o y. Ou decrescente, quando é maior é o x, menor é o y. O que a gente consegue mostrar também é o seguinte, que se a base for um valor maior do que 1, como por exemplo 2, ou 5, ou 7, ou mesmo 1,01, a função exponencial ela vai ser crescente. Lembrando que a base igual a 1 a gente não considera, porque não vai ser o que a gente vai chamar de função exponencial. E quando a base é um número entre 0 e 1, o que eu vou perceber é que o gráfico da função, o comportamento da função vai ser decrescente, tá? Então a gente percebe aí que esse valor da base ele vai ditar o comportamento da minha função exponencial. E lembrando que a gente não considera a base negativa pelo que a gente já observou, tá? Mas como é que isso funciona na prática, né? Na prática a gente também vai poder observar o quadradinho que eu esqueci, você deve ter percebido o seguinte, que quando eu olho para o conjunto imagem dessa função, eu percebo que é todos os reais positivos. Como assim? Eu percebo que se eu pegar qualquer número real positivo, então vamos travar aqui na função 0,5 elevado a x e escolher um número real positivo qualquer, né? Por exemplo, esse número real aqui, que é mais ou menos o meio. Eu consigo ligar ele até o gráfico e aí, por exemplo, esse valor aqui, tá? De x. Então eu percebo que para qualquer valor real positivo que eu pegue no eixo y, eu vou encontrar um valor no eixo x, cuja imagem desse valor do eixo x para a função é igual a esse carinha. Isso é assim que eu observo qual é o conjunto imagem da minha função. Então eu posso chegar a essa conclusão e além disso o que eu já falei, que é a questão da assíntota horizontal, que é justamente isso, né, de que o gráfico da minha função se aproxima da reta x igual a zero, ou seja, o eixo do x, mas ele nunca encosta. Isso é o que a gente chama de comportamento assintótico, que vai ser muito importante. E como é que isso funciona na prática, né? Então vou fazer aí dois exemplos, um exemplo mais aplicado e um exemplo mais matemático para a gente poder resolver. Então está dizendo aqui o seguinte, a concentração de alguns medicamentos no organismo está relacionada com a meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento no organismo seja reduzida pela metade. Considere que a meia-vida de determinado medicamento é 6 horas. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, explicando a meia-vida, né? Imagina que você tem uma quantidade, depois de 6 horas você vai ter a metade dessa quantidade. Depois de outras 6 horas você vai ter a metade da metade. Depois de outras 6 horas você vai ter a metade da metade da metade. Então, assim, a cada 6 horas, intervalo de 6 horas, essa quantidade ela é dividida por 2. Sabendo que um paciente ingeriu 120 miligramas desse medicamento às 10 horas, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração desse medicamento no organismo desse paciente às 16 horas do dia seguinte, beleza? Então assim, né? Vamos lá resolver esse exercício. Aqui na solução eu coloquei aqui de novo enunciado, mas é mais para consulta minha, vocês não precisam se preocupar, é só para não ter que ficar voltando o slide depois de ter escrito.
Então tá aqui, né? Então eu percebo o seguinte, como ele está falando de meia-vida, ou seja, a cada 6 horas ele se reduz pela metade, isso é um comportamento muito comum de função exponencial. E aí, para esse tipo de problema, para esse tipo de função, a gente tem mais ou menos um modelo padrão, que é o seguinte. Eu coloco aqui, né? Eu vou colocar uma função, não vamos nem usar o termo f, né? Eu vou usar a função, cadê a borracha? Eu vou usar aqui a letra Q, né? Eu vou usar aqui a letra Q. A quantidade em função do tempo nessa função vai ser sempre igual ao quê, né? Vai ser sempre igual à quantidade inicial, que eu normalmente represento pela letra Q0, vezes, né, a taxa de correção, beleza? Elevado ao tempo vezes o parâmetro de meia-vida, que pode ser parâmetro de meia-vida ou o parâmetro de correção, que eu posso colocar aqui como uma letra P. Tá? É claro que normalmente em exercícios isso varia um pouco, mas a gente pode pensar nisso, né? Então, assim, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, primeiro, né? O que a gente vai poder observar aí nesse problema? Deixa eu pegar aqui uma cor. Primeiro, que a quantidade ingerida por esse paciente inicialmente, ou seja, a minha quantidade inicial, é igual a 120 miligramas. E esse é um problema de meia-vida, né? Então, a cada 6 horas, isso divide por 2. Então, a minha taxa é dividir por 2, ou seja, multiplicar por 0,5. Como a cada 6 horas isso divide por 2, o meu fator de correção P aqui é 1/6. Se fosse, por exemplo, a cada 2 horas divide por 2, ia ser 1 mês. Se fosse, por exemplo, a cada 5 horas divide por 2, ia ser 1/5. E por aí vai. Então, a gente consegue, a partir dessa percepção, chegar no modelo da minha função. Então, qual vai ser a quantidade de medicamento no organismo dele em função do tempo? Vai ser igual ao quê? A quantidade inicial, 120, vezes a taxa, que é 0,5 ou 0,5, e aí é tempo vezes 1/6, ou seja, tempo dividido por 6. Você consegue perceber que isso está funcionando bem? Porque se eu faço aqui o tempo igual a 6, fica 6 sobre 6 vai dar 1, ou seja, a primeira meia-vida. E aí o que ele quer, né? A melhor aproximação para a concentração desse medicamento no organismo desse paciente às 16 horas do dia seguinte, tá? Então ele toma às 10 horas, beleza? E ele vai nas 16 horas do dia seguinte. Isso a gente vai ter que fazer uma pequena observaçãozinha, que é a seguinte. Ele toma 10 horas hoje, né? Até as 10 horas do dia seguinte, se passaram aí 24 horas. Depois, até as 16 horas do mesmo dia, né? Vão se passar aí mais 6 horas. Então, ele vai ficar com o medicamento no sangue um total de 30 horas. Ou seja, né, ele quer saber a quantidade com o tempo igual a 30. E aí isso também é sempre importante a gente lembrar, né, que isso aqui é uma relação entre duas grandezas, né, a quantidade e o tempo. Se eu sei o tempo, eu acho a quantidade. Se eu sei a quantidade ou concentração que ele está chamando, eu vou achar o tempo. Então, qual vai ser a quantidade, a concentração depois de 30, né? Vou deixar aqui o Q de T mesmo, porque eu não quero pegar a borracha, não. Então, você vai ficar aqui, ó, 120 vezes 0,5 elevado a 30 sobre 6. Essa quantidade, isso vai ser 120 vezes 0,5, 30 sobre 6, simplificando, isso vai ser igual a 5. E aí eu vou fazer uma observação aqui de conta, né? Que eu acho, para mim, fica mais fácil. Mas você pode fazer como você quiser, né? Pode usar até a calculadora. Mas quando eu vou pensar em 0,5 elevado a 5, eu prefiro pensar nesse 0,5 como sendo 1 meio elevado a 5, que é a mesma coisa que 1 sobre 32 avos. Então, ali, né, como é que vai ficar a nossa conta, né? Isso vai ficar 120 vezes 0,5 elevado a 5, né?
que é 1 sobre 32. E eu vou fazer a conta toda para poder exemplificar, né? Eu vou dividir em cima e embaixo por 4. Isso vai ficar 30 sobre 8. Vou dividir em cima e embaixo por 2. Isso vai ficar igual a 15 sobre 4. Beleza? Dividindo em cima e embaixo por 2 de novo, aí eu já estou forçando um pouco a barra. Isso é 7,5 dividido por 2. Dividindo 7,5 por 2, eu vou achar 3,75 miligramas. Ou seja, o gabarito dessa questão é letra C. Beleza? E aí, assim, a sugestão que eu dou é, se tiverem ficado alguma dúvida, vocês reassistam a solução, mas qualquer coisa pode perguntar e assim a gente vai te ajudar. Eu vou ajudar vocês, ou o Lucas, ou os monitores, no entendimento dessa questão, beleza? E aí, né, como é que a gente vai? Né? Vamos agora para um exemplo um pouco mais matemático. Então, pegando aí um exemplo, assim, né, a questão está falando o quê? Né? A figura mostra o esboço do gráfico da função f de x igual a x mais b. Então, aqui você já percebe que tanto nessa, né, eu já tenho aqui um tipo de função exponencial um pouco diferente do que eu defini. Eu não vou falar um pouco sobre isso agora, mas a gente pode criar aí algumas modificações na função exponencial que vão fazer com que ela deixe de ser uma função exponencial, mas da forma como eu defini função exponencial. Então tá aqui, né? A função já é desse tipo, com A e B pertencentes aos reais, A maior que zero e A diferente de 1, atendendo aí o critério que a gente colocou, e F e B diferente de zero. Então o valor de F de 2 menos F de menos 2 é igual a... Vou fazer aí a mesma coisa, né? Coloquei aqui o enunciado pequenininho, vocês não precisam se preocupar, que é basicamente para que eu consiga lê-lo, né? Então eu tenho aqui essa função. Como é que eu resolvo um problema desse, né? Eu tenho aqui a função f de x igual a elevado a x mais b. Então eu tenho aqui dois valores que eu preciso descobrir, o a e o b. Para encontrar esses dois valores, eu vou precisar de pelo menos 2 pontos do plano cartesiano. Então eu olho aqui no gráfico e percebo, né, o quê? Ele tinha que ter atalho para trocar a cor desse negócio, né? Que a função ela passa nesse ponto aqui, que é o ponto de coordenadas menos 2 para x, 6 para y, e ela passa nesse ponto aqui, que é o ponto de coordenadas 0 para x, 3 para y. Então eu vou usar esses dois pontos para encontrar aí esses dois valores. Então como é que vai ficar essa brincadeirinha, né? Então vai ficar assim, né? Primeiro, né, quando x vale 0, y vale 3. Ou seja, no lugar de y, né, f de x, 3 é igual a elevado a 0 mais b. E aí, como eu sei que esse a é um número real positivo diferente de 1, ele elevado a 0 vai dar 1. Então, isso aqui é 3, vai ser igual a 1 mais b. Daqui eu já concluo direto que o b vai ter que ser igual a 2. Né? Eu pego esse 1, passo para o outro lado, vai ficar 3 menos 1, 2, 2 igual a b, b igual a 2. Então, aí eu já sei o valor do b para poder resolver. E aí eu vou usar o outro ponto, né? Quando x vale menos 2, o y vale 6. Então, no lugar de f de x, eu coloco 6 é igual ao a elevado a menos 2, mais o b, que eu já descobri que vale 2. Passando esse 2 aí para o outro lado, né? Vai ficar 6 menos 2, 4. Escrevo invertido. A elevado a menos 2 vai ser igual a 4. E aí eu tenho que me perguntar o seguinte, né? Qual é o número que, quando elevado a menos 2, dá 4? Isso aí é uma questão bem interessante. Assim, não é muito difícil você pensar, mas assim, se você quiser fazer isso de uma maneira um pouco mais minuciosa, o que que eu sei, né? Eu posso saber o seguinte, né? Que o a ele é 2 elevado a 2. O a não, né? Desculpa, o 4. Ele vai ser igual a 2 elevado a menos 2. Opa, agora eu fiz besteira. Essa não tem jeito, né? Essa eu preciso apagar. Então, o que que eu sei? Eu sei que o 4, ele é igual a 2 elevado a 2. Só que aqui o expoente não é 2, é menos 2. Então, eu preciso trocar o sinal desse expoente. E qual é o recurso que eu tenho para trocar o sinal do expoente? Inverter a base. Eu sei que se eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente. Então, o que que eu posso escrever? Que a elevado a menos 2 é igual a... Inverto essa base, né? No lugar de 2 eu coloco 1 meio elevado a menos 2, tá? E aqui, como eu sei que o a é um número positivo, e eu tenho aqui uma igualdade e os expoentes são iguais, eu posso escrever direto que o a vai ter que ser igual a 1 meio. Então pronto, né? Eu cheguei aí na lei da minha função. Amarelo não,
eu cheguei na lei da minha função, então como é que é a minha função? Ela é assim, né? F de x é igual a 1 meio elevado a x mais o b, que é mais 2. Como o problema ele quer que eu faça o f de 2 menos o f de menos 2, então eu vou fazer isso tudo numa patada só, tá? F de 2 menos o f de menos 2 vai ficar o quê? No lugar do f de 2, eu vou colocar 1 meio elevado a 2 mais 2 menos o f de menos 2, que vai ser o quê? 1 meio elevado a menos 2 mais 2. Então aqui, né, quanto é que é 1 meio elevado a 2? 1 quarto. Mais 2. Quanto é que é 1 meio elevado a menos 2? 4, com o sinal de menos na frente, menos 4. Esse 2 com o sinal de menos na frente, menos 2. Então aqui eu percebo direto, né, que esse 2 vai cancelar com esse menos 2. No final eu tenho aqui 1 quarto menos 4. Existem várias formas de fazer essa conta, né? Mas eu gosto de pensar nesse 4 aqui como sendo 16 quartos. Então isso aqui vai ficar 1 quarto menos 16 quartos, ou seja, menos 15 quartos. O gabarito da questão é letra B, tá? Então assim, fiz dois problemas, um problema um pouco mais ligado com uma aplicação e esse problema um pouco mais matemático, né? A matemática pela matemática. Assim, espero que vocês entendam, a gente vai ter alguns exercícios para vocês fazerem e acredito que esse problema vai ficar muito claro. E esse também é uma área assim, que não é um conteúdo daqueles mais sofisticados, né? Não é fácil, mas é um conteúdo que se vocês se dedicarem bem nos exercícios, resolver os exercícios com calma, vocês conseguem fazer isso tudo muito bem. Beleza? Então assim, terminando aí com a frase motivacional, e aí agora eu estou entrando numa vibe motivacional, inclusive eu estou aceitando sugestões de frases para terminar minhas aulas, porque minha imaginação está indo embora. Então está falando o seguinte, né? Entenda os seus medos, mas jamais deixe que eles sufoquem os seus sonhos. E essa é uma frase bonitinha, uma frase importante que está ali no livro do Alice no País das Maravilhas, do autor que era professor de matemática, tirando as controvérsias da vida pessoal dele, fica a obra, né? E essa é uma frase muito bonita. Então assim, agradeço aí quem assistiu. E digo para vocês assim que estou aberto aí para qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, ou com o Lucas, ou com os monitores. Então, mais uma vez eu agradeço e até o próximo vídeo.